Obrigado, Senhor, pela semana que passou, onde o Senhor sempre está conosco, com a tua igreja, cuidando de nós, nos dando conforto e consolo nos tempos de adversidade, nos fortalecendo nessa caminhada cristã, que apesar de tão difícil, mas o Senhor tem nos dado vigor. Obrigado, Pai, pela nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua palavra no nosso meio, para que dela estejamos aprendendo sempre, crescendo na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus. Obrigado por essa manhã também, Senhor. Mais esse dia do Senhor, o domingo, primeiro dia da semana, onde estamos no ajuntamento solene do teu povo, essa manhã no templo, para te adorar, para te bendizer, para louvar o teu santo nome. Nós rogamos por aqueles que estão enfermos, o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, o Senhor os ajude, restaure a saúde de cada um, e a nós que nos fortaleça, Senhor, cada dia mais, para que possamos fazer a tua obra com alegria, com desprendimento, com o desejo daqueles que amam de fato o Senhor. Nos ajuda essa manhã, nos orienta, nos direciona conforme a tua vontade, ilumina a nossa mente, para que estejamos fazendo tudo conforme o teu querer. Nós te oramos, rogando o perdão dos nossos pecados, que o Senhor derrame essas ricas bênçãos de misericórdia sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, o texto que está no nosso boletim, também aqui no projetor, capítulo 9, versículo de 1 a 7. Estamos no período desse mês de dezembro, nos lembrando do advento do Senhor Jesus Cristo, do momento da sua vinda, do seu nascimento, da promessa de Deus, do príncipe da paz para a sua igreja. Isaías 9, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor, e vamos ler esse texto com a leitura alternada. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo da terra e o grande e elas viviam na da morte, Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. porque tu pegaste junto e pegaste a cerveja, a vara que feriu o fogo, e os servos do Senhor são como no dia dos milênios. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nasceu, um filho se deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe na sua palavra lida essa manhã. Eu quero pedir ao irmão Adilson, nos eleva a Deus em oração de adoração e louvor para o momento dos cânticos. Santo Deus, Deus de Abraão e Isaac, louvamos, Senhor, neste momento, Pai, que alegria, pois a tua
Deus, tu és
La
Esse texto é um texto bastante conhecido pela igreja, onde a leitura certamente é sempre bem contínua da nossa parte, em várias ocasiões, principalmente quando chega o período de Páscoa ou chega esse período de dezembro, mês, onde tradicionalmente no calendário é dito sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e nos faz lembrar, mais uma vez, não só do seu nascimento, mas também da sua morte e da sua ressurreição. E aqui o texto do apóstolo João nos traz uma palavra muito forte da parte de Jesus, a qual é a base da nossa esperança e convicção para a nossa salvação. E após alguns eventos que houveram ali na cruz de Calvário, o Senhor brada, fala alto a expressão está consumado. E após isso ele, segundo o texto, inclina a sua cabeça e aí o seu espírito é entregue nas mãos do seu Pai. A gramática da nossa língua portuguesa, ela traz alguns aspectos sobre essa expressão, na qual eu vou trazer aqui acerca do que também está escrito na Bíblia do Novo Testamento, no grego, no qual foi escrito o Novo Testamento. E a gramática da língua grega, agora, do que é chamado grego koiné, a Bíblia não foi escrita nesse grego moderno, onde se você viajar para a Grécia, você vai falar um grego lá que não é o mesmo na sua identidade com o grego falado no Novo Testamento. Ali é o grego chamado grego koiné. Mas esse grego lá do Novo Testamento, ele traz significados importantes, principalmente acerca dessa palavra que é dita aqui no livro, na carta do apóstolo João. A gente, quando estuda essa gramática, ela nos traz aí um chamado de tempo perfeito em relação a essa expressão, está consumado, tempo perfeito. Vamos lembrar rapidamente só um pouquinho aqui da nossa língua portuguesa também, né, da gramática, daquilo que a gente estudou. E na língua portuguesa agora nós nos lembramos que estudamos o pretérito, lembram, né? O pretérito, que é o passado, nós estudamos isso. E há na nossa língua portuguesa o pretérito ou o passado perfeito. E ele é usado para falar de fatos que aconteceram no passado, né? Além desse pretérito perfeito, que fala das coisas que aconteceram no passado, as ações, os verbos que ocorreram no passado, existe também o pretérito imperfeito, não é? Ninguém gostava muito, né? É bem trabalhoso a nossa língua, bem trabalhosa, e o mais que perfeito. Por isso muitos países aí acham ruim o português, porque nós temos uma gramática complicada, uma língua dificílima, não é? Eu já ouvi falar que o mandarim é um dos dialetos, uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Falado pelos países orientais, mas o nosso português não fica atrás não, é muito complexo. Então estudamos aí esses tempos de verbos, né? E esse pretérito perfeito, por exemplo, a gente pode ter um exemplo de que os alunos, por exemplo, aprenderam a matéria de português no ano passado. Mas essa ação que houve ali no passado, que eles aprenderam, ela pode vir a ter uma continuidade, ela volta a acontecer novamente, porque mais alguém tem que aprender novamente e tem que haver essa ação novamente para poder voltar aos estudos. E esses três tempos verbais que nós temos aqui na nossa língua portuguesa, o pretérito perfeito, né, o imperfeito e o mais que perfeito, eles são usados justamente para mostrar o tempo passado, mas tem algumas diferenças entre eles, que é esse passado perfeito, vou chamar de passado para ficar mais fácil para a gente. O passado perfeito, ele indica aquela ação que aconteceu em um tempo no passado, mas não quer dizer que não aconteça novamente, ela vai ocorrer. O passado imperfeito
consequência daquela ação que ocorreu no passado, certo? Vamos voltar agora para a gramática aqui do Novo Testamento, né? O tempo perfeito no grego koiné, nas nossas escrituras, na nossa Bíblia, vai nos falar de uma ação que aconteceu no passado também. Porém, ela foi concluída, foi terminada naquele momento que ela aconteceu. Olha que coisa fantástica, né? Aquilo que aconteceu ali no passado, encerrou ali no momento que aconteceu. Mas o detalhe mais importante desse tempo perfeito na língua grega é que continua até o presente as consequências que aconteceram lá atrás. Deu para entender? A ação ocorreu no Novo Testamento, né? Se concluiu, encerrou, não acontece de novo, nunca mais. Mas as consequências daquilo que aconteceu continuam no presente e no futuro, deixando a sua marca. Deu para entender agora, né? Melhorou, não é isso? Aconteceu, foi concluído de uma vez por todas, e as consequências do que aconteceu continuam trazendo resultados, indeterminadamente. Vamos lá. Por exemplo, aqui no Novo Testamento, se um apóstolo dissesse assim: eu fechei a porta, então essa porta ela tem uma ação terminada, fechou, não abrirá mais. E essa porta, por estar fechada e não abrindo nunca mais, ela trará algumas consequências para o presente e para o futuro. Essa é a ação do verbo desse tempo perfeito na língua grega, o grego koiné, do nosso Novo Testamento. A gente vai chegar na conclusão que você vai entender isso muito bem. Vamos lá. Então, esse ato de fechar a porta é uma ação encerrada, e o resultado é que essa porta não se abrirá mais, ela continuará fechada, e o sentido completo dela é: fechei a porta, ela está fechada até agora, e haverão resultados por ela estar fechada. É isso aí. Em João, vamos para o texto, em João 19:30, Jesus brada aí uma frase. Qual foi a frase que vocês leram? Está consumado, né? Eu já trouxe a informação aqui anteriormente da palavra grega tetelestai, para essa palavra está consumado, que é uma ação feita e que não acontecerá mais e que terá consequências para o presente e para o futuro. Exemplo: o carcereiro chega, inclusive uma palavra usada no meio jurídico, e aí o carcereiro chega lá com aquele que estava cumprindo uma pena, na época de Jesus, ele chega lá, chama aquele que estava preso e diz para ele: olha, a sua sentença saiu, o juiz bateu o martelo e a sua pena foi consumada, encerrou, você agora está livre. Houve uma tetelestai para a sua liberdade. Então, aquela pessoa que estava cumprindo a pena sai, aquela liberdade é estabelecida, ele não mais voltará naquela mesma ação ao cárcere. E quais são os resultados daquilo que não mais vai acontecer?
estamos redimidos dos pecados que nos levariam à morte eterna. Esse foi o resultado. Nos trouxe uma salvação perfeita. Nós louvamos aqui a palavra perfeita e a perfeição, e a vimos dentro do cântico Isaías 53 que louvamos agora. A obra que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, e pela eficácia de seu sangue, foi feita de uma vez por todas. Isso é falado lá na carta aos Hebreus. Então, o sentido completo dessas palavras de Jesus aqui é: está consumado, e o resultado que está feito é para sempre. Ele vai permanecer completado. Não vai reiniciar de novo, não vai haver emendas, não vai ter um outro sacrifício, não vai haver cruz novamente. Jesus não vai perdoar de novo os nossos pecados que nos levariam à morte. Está completado. É o que vai expressar na carta aos Hebreus, e vai nos lembrar, quem lê os Hebreus vai ver ali os sumos sacerdotes no tabernáculo todos os anos fazendo aquele sacrifício, os cerimoniais. Eles nunca terminavam de realizar esse sacrifício, de levar sempre o cordeiro, de imolar, pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelos pecados do povo que estava fora do arraial, aguardando Deus perdoar os pecados. Tudo é feito novamente, mas aí chega o Cordeiro perfeito, o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, não é? Aquele que de fato é o nosso grande sumo sacerdote, e ele não está mais em pé, igual aos sacerdotes ficavam todos os anos, em pé, fazendo aquele sacrifício. Ele está sentado depois da sua obra terminada, e jamais ficará em pé de novo para oferecer um outro sacrifício. Ele agora está sentado à destra de Deus e concluiu aquilo que jamais será desfeito ou precisará ser feito novamente. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus responde ali num diálogo com Satanás que o está tentando, dizendo: está escrito. Ele não usa essa expressão, né? Mais uma vez, está escrito. Ali também, nesse texto, o tempo é perfeito. O tempo é perfeito. Nessa frase. E Jesus cita ali em Mateus 4,4 o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus traz esse texto do Antigo Testamento que falava sobre ele, sobre Deus e sobre a sua ação de salvação. Quando ele diz lá em Deuteronômio 8,3: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essa expressão aqui é o que está escrito. E Jesus vai dizer em Mateus 4,4: está escrito que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Aquela determinação que está escrito não muda, não se altera, não sai dali, não volta. Ela é contínua. E essas palavras aqui foram escritas por Moisés 1500 anos antes do ministério de Jesus aqui na terra. E permaneceu. E passou todo esse tempo. E continua todo esse tempo. Já faz mais de 2000 anos só de Jesus. E continua essas palavras estabelecidas e marcadas nas Escrituras Sagradas. Continuavam e continuam registradas. Assim como Davi vai trazer, vai asseverar ainda mais quando ele escreve o Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada, estabelecida a tua palavra no céu. Essa expressão aqui do Salmo 89, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. No hebraico lá está escrito: permanece escrita.
graça aparece aqui consumada de uma vez por todas, estabelecida de uma vez por todas no Calvário. E ela salva pecadores, e aí vem a grande bênção: nos mantém salvos para todo sempre. Igual a expressão do tempo perfeito. Uma vez que Jesus disse está consumado, aquilo que se consumou não mais se consumará novamente, mas está consumado de uma vez por todas, e as consequências, os resultados benéficos para a sua igreja é a nossa salvação estabelecida para sempre. A salvação perfeita. Ninguém revoga, ninguém diz que falta alguma coisa, ou ninguém diz que tem uma coisa a mais. Nada disso. Ela é perfeita, ela tem um ajuste certo, ela coube no molde de uma maneira que não deixou nenhum espaço, não há sobras, foi perfeita desde a eternidade. E aí Paulo, quando usa a expressão sois salvos, essa expressão também está no tempo perfeito, aqui da nossa escritura, onde foi dada ao crente uma salvação perfeita lá no tempo passado, quando ele creu. E como resultado dessa obra perfeita de Cristo no passado, o crente, desde o presente até a volta de Cristo, ele é salvo permanentemente. Nunca deixe de crer na sua salvação dada por Cristo. Não tenha dúvida, um minuto sequer, um segundo sequer da sua vida. Não deixe o tentador botar isso na sua cabeça, que você não é salvo, ou que você precisa fazer alguma coisa, ou que algo tem que acontecer, ou que tem que ocorrer uma ação sobrenatural ainda mais, ou que tem que algo ser somado à sua salvação, ou que Cristo talvez não tenha feito perfeito aquilo que ele fez. Não deixe o Satanás botar isso na sua cabeça. Não deixe as influências do mundo trazer esse tipo de ideia. Não permita que a sua carne, assim como Paulo diz aos Efésios, que somos tentados pela nossa própria carne, tentados pelo diabo e influenciados e tentados pelas coisas do mundo. Não permita que essa dúvida esteja na sua mente e no seu coração. Tenha certeza daquilo que Cristo fez. O que recebemos da salvação tem como base o que apenas Jesus podia fazer a nosso favor. Essa é a base. Essa é a grande base. Só Jesus poderia fazer o que ele fez na cruz do Calvário no nosso lugar. Então está concluído. Está tudo certo, está tudo bem. Porque ninguém, além de Cristo, inventou de ir lá e ia fazer alguma coisa errada. Ou tentou fazer algo que não conseguiu. Cristo fez perfeitamente aquilo que o Pai designou para fazer. Perfeitamente. Não tenha dúvida disso. No dia do nosso último suspiro, guarde essa esperança, essa certeza, essa convicção. É daqui para os braços do Pai. É daqui para os braços eternos do Pai. Porque o que Ele fez foi perfeito. Quero concluir, meus irmãos, lembrando a você que o que Ele fez significa também que toda e qualquer obra passada ou presente, minha ou sua, de qualquer pessoa, não somará em nada, não vai acrescentar em nada, não tornará ganho a manutenção da nossa salvação. Quem mantém a sua salvação é Cristo. Ele é que mantém, Ele é que sustenta todas as
isso que sustenta a natureza. Quem sustenta a natureza é aquele que o criou. Quem sustenta esse mundo em todas as áreas é aquele que criou céus e terra. Por isso, queridos irmãos, a salvação é uma obra exclusiva de Cristo. Apenas a recebemos, mas a recebemos de uma forma perfeita, extremamente perfeita. O crente em Jesus Cristo foi salvo e está salvo para sempre. Para sempre. E lembre-se, de uma maneira perfeita. Não houve, não há e não haverá erro nunca. Por mais que conversem, que falem, que discutam, que acusem, que digam qualquer tipo de coisa, que queiram colocar sua fé em dúvida, ou toda a obra de Cristo em dúvida, isso é impossível ser revogado. Ele fez tudo perfeitamente, como diz o texto. E os resultados presentes desse tempo perfeito que vimos aqui estão presentes em mim e em você. Pastor, mas quando eu olho para mim, eu vejo tanta imperfeição. É justamente isso. É em cima do imperfeito que o perfeito age. É em cima daquele que não é santo que o santo age. É em cima das nossas falhas que aquele que não tem falha age. É em cima das nossas muitas limitações que aquele que não tem limitação, que é infinito e é eterno, age. É para fortalecer, meus irmãos, ainda mais a nossa afirmação que Paulo escreve uma outra palavra também no tempo presente, para mostrar não só a existência, mas também a permanência dos resultados recebidos pelos crentes. Onde a tradução se torna assim, do texto que lemos de Paulo: sois salvos, pois pela graça fostes salvos. E como resultado, estáis no estado de salvação. Não é no processo de salvação, é no estado de salvação. Qual é o estado de vocês aí nesse momento? Sentados. Então nós estamos na salvação. Mas não só no tempo presente, mas perfeita e permanentemente salvos. Permanentemente salvos. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos esse momento. Querido Deus, nós te agradecemos como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos porque em nada cooperamos naquilo que é perfeito. Porque certamente, Senhor, se tentássemos cooperar contigo, tentar usar uma das nossas ferramentas humanas para cooperar na nossa salvação, nós iríamos estragar a salvação. Mas como ela foi feita por ti na eternidade, ela foi planejada por ti na eternidade e foi executada no tempo presente, ela é perfeita e nunca precisou e não precisa de nós. E nós te agradecemos por isso. Porque se dependesse
Jesus, por Cristo Jesus. E essa salvação ela foi perfeita e continuará perfeita por toda a eternidade. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 54, a chegada do Messias, para o momento dos dízimos e das ofertas e também da cesta da partilha. Hino de número 54, vamos louvar com alegria a chegada daquele que foi prometido pelo Pai e está conosco em Espírito e veio e nos trouxe a salvação perfeita para cada um de nós. Agradecemos ao